Boa noite, Espaço Jovem. Então estamos aqui em mais um culto jovem da Igreja Batista de Eldorado do Sul. Nosso famoso Espaço Jovem. Você já deve ter ouvido, se não ouviu, está ouvindo agora. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe no canal do YouTube. Estamos postando todos os nossos cultos ali, todos os Espaços Jovens, todos os cultos de domingo também, alguns, temos uma interrompida ali, mas tem um conteúdo bom para você ver. E é uma alegria estar aqui mais uma vez, mesmo que não com todos que estão acostumados a estar conosco, mas com alguns. E que o Senhor continue cuidando da gente, cuidando de você, cuidando de mim, do Everton, do pessoal que está nos ajudando aqui, cuidando da nossa igreja, cuidando dos seus familiares, porque Deus é bom. Deus é bom e o nosso Deus é grande. Não há nada igual a Ele. Nada é comparável ao nosso Deus. O que você pensar, nós ou tudo que compararmos a Deus, somos uma gota de uma água num oceano gigantesco. É assim, é isso que o nosso Deus é, e mesmo assim Ele é muito maior. Então, cante conosco. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
Saiba que tudo que Deus criou, inclusive eu e você, foi para louvor dele. Toda a criação revela a Deus, não o Deus Salvador. Mas o ser humano pode olhar para a natureza e ver que existe um Deus. Mas que, porém, esse Deus se revela de forma completa e plena na figura de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas tudo é para louvor dele. Continue cantando conosco. Cantaremos agora Nosso Deus é Poderoso. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. Saiba que você serve a um Deus poderoso. Algo que no culto de domingo passado me chamou muita atenção e algo que eu escutei tantas vezes foi que no momento que o pastor estava pregando, no final da mensagem dele já, ele falou: Deus não se ausentou. Deus não se ausentou. E muitas vezes nós estamos passando momentos difíceis. A vida do crente não é um mar de rosa. Mas Deus não se ausenta. Deus sempre está por perto. Uma vez que você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo que Ele verteu naquela cruz, de maneira nenhuma Ele se ausentará da sua vida. Ele sempre estará perto de você, porque Ele é o teu melhor amigo. Ele é o teu amigo verdadeiro. Ele é aquele que não se ausenta em momento algum. Pode ter pandemia? Pode ter. Deus continua com você. Você pode estar perdido, sozinho, desamparado. Deus continua com você. Você pode estar feliz, alegre. Deus continua com você também. Tenha isso no seu coração, que como alegrou o meu,
ouvir isso que é tão verdadeiro, que possa alegrar o seu coração também. Nós cantaremos agora oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um espaço jovem. Obrigado pela tua igreja que se reúne. Ó Deus, que cada ato que tivermos no nosso dia a dia, seja onde for, ó Deus, venha ser para honrar o teu nome, para te adorar, ó Deus, pois nós temos um único propósito de estarmos aqui como teus filhos. É exaltar o teu nome, é fazer o teu nome grande, seja da maneira qual for, ó Deus, com a nossa vida, pregando a tua palavra, cantando-a, ó Deus, falando de ti. Temos tantas atividades aqui nesta terra, Senhor, passageira, e elas divergem, mas o nosso propósito, ó Deus, aquilo que fomos nascidos e chamados para fazer, é exaltar o teu nome, é fazer o teu nome grande, é fazer Cristo conhecido, é dizer às pessoas, ao mundo, que o Senhor quer se reconciliar com elas, que o Senhor quer retornar aquele relacionamento que um dia o ser humano perdeu, e que por graça o Senhor retornou este relacionamento conosco, que fomos alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Ó Deus, que o Senhor mais uma vez, como o Senhor tem feito quando nos reunimos como tua igreja,
Fale conosco, ó Pai, através da Tua Palavra. É a Tua Palavra que é onde o Senhor se revela a nós. É a Tua Palavra que é a verdade. Que o Senhor esteja conosco. Mais uma noite, mais um culto. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Dando continuidade então ao nosso culto, nosso espaço jovem, eu gostaria de te convidar para acompanhar comigo a leitura do Salmo 119, do versículo 97 ao 103. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel a minha boca. Hoje eu gostaria de refletir com vocês não sobre um assunto da Bíblia, mas eu gostaria de refletir sobre a própria Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é o nosso livro de fé e eu gostaria de pensar nessa noite como é que você e eu temos nos relacionado com esse livro de fé. Muitas vezes nós, como cristãos, nós vamos à igreja, nós assistimos os cultos, agora online muitas vezes, mas como nós temos nos relacionado com esse livro, que é a Bíblia. E eu gostaria de te perguntar nessa noite, o que você conhece sobre a Bíblia? Se o que você conhece é o que você ouve que é pregado sobre a Bíblia, ou se você conhece a Bíblia porque você já leu a Bíblia. E pensando sobre essas questões que nós, como cristãos, eu gostaria de ver 4 atitudes que nós deveríamos e devemos ter em relação à Bíblia. Baseado nesse texto do Salmo 119, no versículo 97 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E a primeira atitude que nós devemos ter em relação à Bíblia é ler a Bíblia. O salmista vai dizer: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O quanto ele passa pensando na lei do Senhor, nessa lei perfeita. E em João 17:17 vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos ler a Bíblia porque a Bíblia é a fonte da verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia, ela é a fonte dessa verdade. É só através da Bíblia que a gente vai saber o que é essa verdade. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes tenho dificuldade de ler a Bíblia e como organizar a minha leitura bíblica, A gente sabe que na internet tem várias planilhas, sugestões de leitura bíblica e se você, assim como eu, também tem essa dificuldade, eu te convido a pedir ajuda para alguém, Convida aí um irmão ou um outro jovem que possa te ajudar nessa leitura bíblica ou quem sabe ler um livro junto, dividir, compartilhar o que vocês estão lendo, o que vocês estão aprendendo sobre a Bíblia. A leitura é um hábito que deve ser adquirido, Não é um pensamento mágico e a gente sai lendo a Bíblia. Exige de nós uma ação e uma atitude em relação à palavra, Nós devemos escolher ler a Bíblia todos os dias,
cada um com a sua rotina, separar um tempo para ler a Bíblia. A segunda atitude que eu gostaria de ver, então a primeira é ler a Bíblia porque ela é a fonte da verdade. A segunda atitude que eu gostaria de pensar que nós devemos ter em relação à Bíblia é meditar nela. Como o salmista ali já bem disse, né? Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. E o salmista, ele continua falando, né, sobre essa meditação da Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia e meditamos nela, características cristãs são formadas em nós. Nós nos tornamos mais sábios, nós podemos refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, porque a Bíblia ela contém essa orientação. O texto em 1 Pedro 2:2 vai dizer que nós devemos desejar esse crescimento, né? Essa leitura, essa meditação na palavra deve ser um desejo do nosso coração. E vai dizer assim o texto: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, quando a gente lê e medita na palavra, nós podemos crescer nessa palavra e no conhecimento do Deus da Bíblia, né? Nós servimos a um Deus, nós cremos numa salvação e nós precisamos conhecer esse Deus que salva através da sua palavra. Então a Bíblia ela é a fonte da verdade e ela é a fonte de crescimento para todo cristão. A terceira atitude é obedecer a Bíblia. Do versículo 100 ao 102 vai dizer assim: tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. À medida que nós lemos, meditamos e obedecemos a palavra de Deus, nós podemos crescer. E é importante lembrar que obedecer nem sempre é um desejo do nosso coração. Nosso coração ele é enganoso, ele é rebelde e ele é desobediente. Obedecer está relacionado a uma atitude de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Então, muitas vezes não é o desejo do meu coração, mas a minha atitude em obedecer ao Senhor por saber que essa é a vontade dEle, à medida que eu conheço a palavra. Quando nós obedecemos a Deus, a palavra de Deus nos transforma o nosso caráter, transforma o nosso interior, transforma o nosso exterior e a nossa vida toda, à medida que nós vamos obedecendo ela. O salmista ali vai dizer que ele tem mais entendimento que os anciãos por obedecer aos teus preceitos. E também que ele afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Então, mais uma vez mostrando que a obediência é uma atitude nossa em resposta a quem Deus é. E a quarta atitude em relação à Bíblia é crer. Porque nós precisamos crer que ela é a fonte da verdade, que ela é a fonte do crescimento e que ela é a fonte de orientação para a nossa vida. O Salmo 119, 105 vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E nós também sabemos que a palavra vai dizer que Jesus é a luz do mundo, né? Então essa palavra que é a luz que ilumina o nosso caminho, que é a fonte da verdade, né, que nos mostra a verdade sobre Cristo, e nós devemos crer na Bíblia, porque quando nós cremos, nós lemos, nós meditamos e nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa vida é transformada em Cristo.
Nós precisamos nos relacionar com esse livro, com essa palavra, para conhecer o Deus da Bíblia e podermos nos relacionar com esse Deus. A gente não pode se relacionar com o que a gente não conhece. E existem algumas características de uma vida que é centrada na fé em Jesus. Que essas características só podem ser formadas em nós à medida que nós meditamos e obedecemos a Deus. E à medida da nossa obediência, nós vamos sendo transformados dia após dia com o caráter de Cristo. Eu fiz uma listinha de algumas características de uma vida cristã. E eu coloquei assim, que uma vida cristã ela é ordenada, ela é prudente, com autocontrole de sentimentos, pensamentos, com equilíbrio e disciplina. Ela exige que tenhamos um relacionamento com Deus e Sua Palavra, porque é só Deus que pode dar ordem ao nosso caos interno. Então, para a gente ter todas essas características da vida cristã, é só através do relacionamento com Deus e a Sua Palavra. E também eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. Como é que você tem se relacionado com a Bíblia? Se você tem lido a Bíblia, se você tem meditado na Bíblia, se você tem crido na Bíblia e no Deus da Bíblia e nessa palavra, ou se talvez você não tenha tido tempo aí, a Bíblia está com um mofinho já, que faz um tempo que não abre. E eu queria te convidar a pensar sobre isso nessa noite. Qual tem sido a minha e a sua atitude em relação à sua Bíblia, né? Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia. Se você tem um celular, você tem uma Bíblia. Se você acessa o computador, você acessa uma Bíblia. E também tem as Bíblias tradicionais impressas. O livro, para a geração que não conhece o livro físico, ele existe. E como que você tem tirado um tempo da sua rotina para ler e meditar nas Escrituras? Porque é um ciclo da vida do cristão. Você lê, medita, obedece, crê, lê, medita, obedece e crê. Isso vai formando um relacionamento com Deus, com a Sua Palavra e com a verdade. Então eu queria te convidar a pensar sobre isso nessa noite. Como é que eu e você temos organizado a nossa vida para poder ler e meditar nessa palavra. E que Deus nos ajude a melhorar o nosso relacionamento com Ele. Nós sabemos que nós temos um Espírito Santo que intercede por nós e que nos ajuda a crescer nesse relacionamento. Eu quero te convidar agora para a gente orar. Senhor amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco com amor e nos ensina, ó Deus. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta nova semana, ó Deus, a separarmos, Senhor, um tempo para estarmos contigo, Senhor, para estarmos lendo a Tua palavra, ó Deus, para estarmos meditando, Senhor, na Tua palavra, ó Deus, para ouvir, Senhor, e aprender de Ti, ó Deus, para saber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, o Teu propósito, Senhor. Muitas vezes estamos perdidos, Senhor, sem saber para onde ir, e as respostas estão nesse livro, Senhor, na Bíblia, na Tua palavra, Senhor, e muitas vezes nós não paramos, Senhor, para ler e para encontrar, Senhor, essas respostas. Sabemos, ó Deus, que a Bíblia é a fonte da verdade. Cremos nisso, Senhor. Sabemos, ó Deus, que Jesus levou a sério a Tua palavra, Senhor, quando foi pendurado no madeiro, Senhor, e se fez cumprir todas as Escrituras, ó Pai. E nós Te agradecemos, Senhor, por isso. Te agradecemos por esse sacrifício, Te agradecemos por essa palavra de salvação, por essa história de amor por nós que é contada na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ler, a entender a Tua palavra, Senhor,
e principalmente a obedecer e colocar em prática, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.